Não é mole não, hein? Fala aí, Big Mama! Que semblante é esse, meu irmão? Erga a tua cabeça! Deus é contigo! Fala, galera! Tudo bem? Boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo da hora que você vai estar assistindo a gente, né? E hoje nós vamos dar início a um fantástico projeto, tu vai amar, não tenha dúvida disso. E eu, Papai do Céu, foi muito bom comigo, privilegiado, por poder fazer o primeiro, até porque é ela quem é a protagonista dessa história, das histórias que vocês vão ouvir. E nós vamos hoje eu vou te apresentar um pouco dessa fantástica mulher. Com certeza você vai se apaixonar pelas histórias tristes. Estranho eu falar isso, né? Se apaixonar por história triste. Aguarde, surpresas virão. E também por histórias de sucesso. Porque o nosso Deus, e aqui a gente pode falar isso, Claro. Nosso Deus é Deus de sucesso. Tanto naquele momento que você acha que é ruim, que na verdade não é só uma preparação para que você usufrua do melhor. E aí eu vou te contar a minha história em relação a ela. Me chamo Hernani Freitas Pena. Conheci essa mulher tem mais ou menos 2 anos. E as pessoas que veem a gente batendo papo acham que tem muito tempo. Até porque tu é velho, né, Hernani? Não, velho não, sou um velhinho sarado, né? Um velhinho sarado, bota a hashtag aí, velhinho sarado, tá? Então, a gente se conhece pelas redes, onde ela batalha muito e eu tô por ali e tava sempre tentando fazer contato com ela, até um dia que ela me respondeu. Cara. Aí falou assim, vem me ver pregar. Lembra disso? Lembro, claro. Falei assim, então, vou te ver pregar, cara. Ela não acreditou não, ela achou que era brincadeira. Tá? Aí, nisso eu fui ver pregar, levei Dona Márcia e a gente se conheceu e parece que a gente se conhecia há muito tempo. Por isso eu sou privilegiado hoje de apresentar esse lindo projeto. Amém. E para isso eu quero que, como uma primeira pergunta, eu gostaria de te perguntar o seguinte: quem é a Big Mama? Então, gente, como foi dito aí, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Algumas pessoas me conhecem, bastante pessoas me conhecem. Até eu recebi ontem um vídeo muito engraçado de um personagem, Hernani, Rosalvo, sou Rosalvo, acha ele na internet. E ele fez uma brincadeira comigo, já fizeram, criança de turbante, pessoas de turbante, para explicar quem é Big Mama. Big Mama, eu recebi esse apelido carinhoso, né? Há uns 30 anos atrás, quando eu pesava aí quase 200 quilos e eu era mãe de todo mundo, cuidava de todo mundo. E aí, esse carinho das pessoas ficou Big Mama e pegou até o dia de hoje. E Big Mama é uma mulher que teve uma vida muito difícil, aos poucos a gente vai sabendo disso, uma vida totalmente assim devastada, mas que ao invés de ficar lambendo as minhas feridas, eu decidi, com a graça de Deus, que eu ia fazer alguma coisa da minha história. E é isso que gerou a Big Mama, que você conhece e tantas pessoas aí. Então, para a galera que está ouvindo a gente, vai ouvir depois, o programa vai ficar gravado, a Big Mama, o efeito Big Mama, o projeto Big Mama se estendeu a diversas pessoas. Sim. E hoje nós temos o privilégio, e você vai poder falar sobre isso, em especial de uma pessoa que está aqui conosco, Sim. em que eu não vou falar. Vou só deixar a bola para você, para que você possa mostrar para a galera quem é o presente que nós temos à mesa. Eu queria apresentar... Gente, eu tô com cílios postiços, que eu vi bonita, né, para me arrumar. Assim, mas é complicado que os óculos ficam batendo aqui, assim, batendo os olhos, né? A Isa maqueia bem bacana. Aqui, deixa eu falar. O alcance da minha existência, ela se deu na vida de milhares de pessoas, literalmente falando. Tanto no Brasil quanto fora dele. Tanto nas ruas, no gueto, nas favelas e tal, quanto também na alta sociedade, que todo lixo existe em todo lugar.
Aí ninguém quer jogar na casa da Big Mama aquilo que é limpinho, bonitinho. Não, esses não. Mas pega o lixo, independente do endereço, o lixo joga. É assim que eles fazem. Mas eu recebi, em 2002, uma pessoa que disseram, eu só recebi uma mensagem dizendo assim, eu pregava muito numa igreja em determinado bairro. Naquela igreja tinha alguém que conhecia uma pessoa cujo filho estava no Vale do Jequitinhonha, na cidade de Comercinho, mas ele estava passando mal, ninguém disse nada. Só disseram que era um médico, assim, e que ele estava passando mal. Mas eu e meu esposo, que já conhecemos como é que é isso, a gente imaginou que seria, obviamente, alguém para nós orarmos, como sempre, né, fazíamos, pessoas para orientar, para encaminhar, enfim. Mas o que apareceu para nós foi alguém em um surto psicótico gerado por um trauma de um acidente sofrido, que foi um gatilho em alguém que nem ele sabia, nem tampouco as pessoas que o cercavam, que ele, né, tem o transtorno do espectro autismo, e eu vim saber, anos depois, que ele é portador da síndrome de Seven. E quando ele chegou na minha casa, ele é um dos resultados assim que eu mais gosto de falar, não pela profissão, porque eu sempre falo, se ele fosse um varredor de ruas, eu teria o mesmo orgulho que tenho dele, porque ele foi além. Aí nós recebemos o doutor Jurandir Gonçalves Júnior, que é meu filho desde 2002. E chegou lá em casa numa situação sem nada a oferecer, como todos os demais. Porém, no caso dele era algo mais difícil, porque ele estava em crise psiquiátrica. Ele havia sofrido um acidente, e esse acidente não levou a vida dele, porque Deus foi Deus, e da partir de então ele ficou fora de si. Veio, né, aquele desarranjo todo na mente, mas eu decidi, com meu esposo, minha família, abraçá-lo. E já tinha 3 pessoas morando na nossa casa. Coração de mãe sempre cabe mais 3 pessoas. Tinha um morando há 1 ano e meio, que era o Lindinho, que ele era cobrador de Kombi, gente maravilhosa. Já tinha um outro rapaz que tinha problemas também psiquiátricos, mas que era do Espírito Santo, conseguimos encontrar a família dele. E tinha mais um outro rapaz, o senhor, que era alcoólatra, e ele, infelizmente, veio a falecer. Mas chegou o doutor Jurandir lá em casa e nunca mais. Só que eu não sabia que ele seria, no final de tudo isso, o filho que cuidaria de mim e do pai, que é o que ele faz até hoje. Então, antes do doutor falar, se apresentar, olha a importância do olhar cristão, do olhar amoroso. Olha o prêmio que você tem quando você tem esse olhar. Isso aí. Olha o resultado, uma família. E aí, família ela não é apenas elo de sangue, é muito mais do que isso. Com certeza. Como esse é só um programa piloto, são esses e vários outros assuntos que ela vai cuidar. Eu só fui o privilegiado de vir hoje, para que você entenda o quanto de lição, de persistência, de luta, de resiliência, você vai aprender, não só aprender, colocar em prática a partir das histórias dela. Mas agora eu saio de cena um pouco em que você conversa com seu filho. Então tá. Oi, filho, boa tarde. Ou não, doutor, desculpa. Boa tarde. Boa tarde agora, né? Que depois vai vir. Júnior, eu vou te chamar de Júnior. Fala como é que você vê o fato de você se encontrar naquelas condições durante todos esses anos, você ter conseguido ir além, mesmo com o que você enfrentou na tua infância, que foi o bullying na escola. Você era o mais novo, você sempre foi muito inteligente. E o fato de você ser hoje um médico em exercício da função, que é extremamente elogiado por todos os hospitais e lugares que você trabalha. Como é que você vê a nossa vida durante esses anos todos que a gente vive para acolher pessoas? Tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, porque eu tenho Jesus no coração. E quando eu encontrei a que vocês chamam de Big Mama, né? Na época eu não sabia muito o nome dela, porque eu estava, como ela disse aí,
numa história, né? Porque cada um tem a sua história e às vezes a gente pega um momento na vida, a gente pensa que ninguém sofreu como eu. Mas você que está assistindo a esse vídeo, você sofreu mais do que eu, porque eu não posso achar que eu sofri muito, porque todos sofrem. E por isso Jesus veio. Mas falando mais, quando eu estava na minha infância, eu achava que eu era uma pessoa normal? Claro que não. Porque as pessoas, elas colocavam o olhar dela muito em mim, as pessoas que eu falo do meu colégio. Porque além de eu ser sempre um ano mais novo, eu era menor. E talvez por isso, por ser um ano mais novo, eu era menor, mas tem gente que cresce rápido, né? Mas eu não cresci rápido. Então, eu era o mais novo e na minha casa eu sempre tive uma criação de muita educação, E aí eu era assim, falava bem com as pessoas, mas do meu jeito. E por ser mais novo, talvez, eu não percebia qual era o meu jeito de... Cada um tem o seu jeito. E pelos meus jeitos que eu agia, eu não sei se os alunos percebiam, e todo mundo tem a sua inteligência inata e aquela que adquire também, mas eu estou falando com relação aos meus colegas, né, de classe. Eles percebiam como eu era. E aí eles iam ir para cima de mim, né, não para pedir opinião de alguma coisa, mas para tirar um pouco do meu ânimo, né, e dar o ânimo para eles. Não sei como é que isso é dito na psicologia, de se engrandecer em cima de mim. Humilhar para se sentir melhor. Isso. E aí até que chegou um dia que eu estava morando em Niterói, lá no apartamento, e eu senti me bateu uma tristeza assim, e eu não sabia por quê. Eu não estava querendo ir para a escola naquele dia. Às vezes a nossa compreensão não acompanha o nosso sentimento. Mas aquele sentimento era porque eu ia para a escola muito e apanhava, né? E aí eu não queria mais ir para o colégio, e eu acho que naquele momento foi quando começou a minha depressão, né? Aí mesmo que aquilo aumentou aquele sentimento de impotência, de isso. desistência. Uhum. E aí foi uma sucessão de acontecimentos até que eu agradeço por isso, porque hoje eu estou aqui, né, na casa da Big Mama. Só uma coisa que eu quero falar aqui para você, eu não estou chorando. É um cisco. É um cisco. Eu atesto isso. Ele não quis dizer, porque eu conheço meu filho. Mas isso é bullying, tá? Então, o bullying, ele já é um assunto muito antigo. E é um assunto não tratado. O bullying, ele já fez vítimas que se suicidaram. E, no caso do autismo em si, o autista, ele não é um doente. O autista, ele não é um deficiente. Ele é portador de uma diferença. E o autista, ele não tem, infelizmente, o respeito que deveria ter, como a comunidade surda e muda, que tem pessoas que são geniais, só que as pessoas que tentavam diminuir o meu filho, que na época eu não conhecia, óbvio, eram pessoas que, geralmente é isso que diz, se humilha alguém para poder se sentir melhor. E porque ele é dotado de uma inteligência fora do comum, tá? Porque a síndrome de Seven, assim como a síndrome de Asperger, Então, essas síndromes, elas colocam a pessoa no hiperfoco. Então, ele não vai ser bom naquele hiperfoco, ele vai ser sobrenaturalmente bom naquilo. Então, isso levanta nas pessoas um sentimento de, não sou igual a esse cara. Só que, na realidade, pessoas como essas, elas são pessoas que não se importam com outras coisas ao seu redor, como roupa de marca, tênis e tal. Não, então ele era o diferentão. Só que esse diferentão cresceu,
apesar do bullying, foi para a faculdade, fez primeiro a medicina do trabalho, né? E depois fez a IA, clínica geral. E aí, quando eu o conheci, ele já era médico. Só que era um médico destruído pela depressão. E esse médico, ele era aos olhos das pessoas, dizia assim para mim: você vai ficar com ele? Não vai fazer nada. Você tá maluco, ninguém faz nada com uma pessoa assim, ele tá imprestável. Não. Deus é especialista em restaurar pessoas. Investir em vidas vale a pena? Totalmente, sempre vai valer. Jesus investiu em nós, né? E é o que a gente está aqui para fazer. E detalhe é que eu fiz sem interesse com o meu esposo, porque tinha dias que o Júnior, eu não sabia que o autista, ele tem seletividade alimentar, ele tem determinados hábitos que são muito ligados ao mundo deles. O mundo perfeito, lembra? O mundo, exatamente. E aí eu não sabia que eu tinha um Dr. Murphy, do The Good Doctor, em casa. E ele falava sempre assim, a primeira vez que ele saiu da crise, ele olhou e falou: você é minha mãe? E eu disse: eu sou sua mãe. Hoje ele é benção mãe, benção pai. Ele é um homem já feito, veio para mim pronto, mas para mim ele é como se fosse um bebê, não indefeso, porque ele aprendeu a se defender, porque eu hoje ensino ele a ter voz. E eu estimulei ele. Eu lembro que quando ele foi para fazer o intercâmbio, que ele também fez dermatologia, e ele foi fazer o intercâmbio, eu que oriento, falei: Júnior, que tal? Ele: não, mãe, eles que escolhem. Ele foi para Massachusetts. Nós fomos comprar roupas, meu esposo, eu e ele, e achei hoje uma foto antiga, meu esposo dando um beijo nele, porque ele foi aprovado, e eu nervosa: meu Deus, meu filho vai para aquele país, como é que ele vai fazer? Ele é diferente. E ele se virou nos 30 e voltou, ainda trouxe uma caneca de sargentão para mim de presente. E tá aí, ó, trabalhando, cuidando de vida, se valorizando. Meu filho soltou? Tá querendo soltar. Então dá licença? Tira logo esse negócio aí. Arrancar isso aqui, pronto. Agora sou eu. Então, gente, é isso aí. Fala aí, Hernani. Então, você que está assistindo, vai assistir, que vai ficar gravado, que milhares de pessoas ouçam. Esse é um relato de uma história que deu certo, mas tiveram histórias que não tiveram esse final feliz, que você não vai saber agora. Isso é mais cenas dos próximos capítulos. Mas a grande lição, e aí eu estou tirando como lição, é: independente do resultado final, você não pode parar o processo. Nunca. De salvar vidas, de resgatar vidas. E isso não tem nada a ver com finança, com reconhecimento, porque hoje ela é. Mas nessa época ela não era. Mas o projeto, o propósito que nasceu no coração de Deus, e ela aceitou a ideia, ela seguiu. As batalhas você conhecerá nos próximos episódios, as diversas batalhas, mas seguiu por quê? Olha que resultado. Vale a pena. Vai. E aí, foi muito além do que você imaginava. Muito além. E eu vou dizer mais por quê. Não só com relação ao Júnior. O Júnior, ele trabalhava para o Estado, né? Ele chegou a ser tenente e tudo. Mas imagina os traumas que ele viveu sendo diferente, sendo um médico, né, no Vale do Jequitinhonha, que é uma das regiões mais pobres do mundo. No Brasil, eu era missionária lá, eu sei. E ele trabalhou em hospitais, muitas pessoas a princípio não davam credibilidade olhando para ele, mas aí depois tinham que se render porque o diagnóstico dele estava certo. E ele achava que não tinha dom para a medicina, porque ele tinha insegurança, mas eu hoje entendo que era isso forjado nele por conta das pessoas que não chegaram onde ele chegou e, obviamente, não tinha a responsabilidade que ele tinha, por isso ele é querido. Eu fiz um teste uma vez, eu liguei para a empresa que ele trabalha, que é uma empresa privada, e eu falei: olha, eu preciso do melhor clínico geral. Liguei para a matriz. Aí disseram para mim: olha, o melhor que a senhora está para nós é longe, se a senhora, depende de onde a senhora morar, porque ele está em Campo Grande. Eu falei: é? Falei:
Falei, quem é ele? É o doutor Jurandir Gonçalves da Silva Júnior, no local tal, ele atende. As minhas lágrimas começaram a descer. E eu já cheguei em momentos que eles estavam ali, num local onde ele trabalhava, todo mundo falou, nunca vi alguém como ele é extremamente bom. Liguei para a clínica, outra que ele também trabalha, extremamente bom. Só que tem um porém, não foi só esse de 2002 para cá, tudo flores, porque houve épocas no começo que nós não sabíamos o que ele tinha, no caso do espectro e da síndrome, e ele era diferente. Então, quando ele ficava ansioso, ele tinha muitas erupções cutâneas, ele tinha constipação e tal. Hoje eu sei lidar com isso. E nessa época eu queria ensiná-lo a viver no nosso mundo, eu não sabia. Por que eu fiz essa parada, você vai entender agora. Lembra que eu te falei na introdução que era um programa onde eu tive o privilégio de fazer a introdução? Então eu estou saindo de cena. A mãe vai entrevistar o filho. E eu sou um espectador, um privilegiado espectador. A casa é sua. Bom, deixa eu só falar uma coisa, gente, que eu esqueci de falar, que ao longo dos próximos programas você vai saber. Eu nasci em Maceió, filha de um construtor civil que era um doutor, né, na palavra de Deus. Ele era professor, formava pastores, mas nós tivemos aí uma vida muito difícil quando éramos crianças. Viemos para o Rio de Janeiro aos 3 anos de idade. Eu cheguei aqui com a minha família. E, infelizmente, a nossa família aqui sofreu horrores e era uma época muito difícil, porque eu nasci em 65. Mas, aí nos anos 70, estava aí, né, em grande evidência a grande história do movimento Tropicália e a desobediência, a revolução sexual. Então, nesse meio aí, nesse cenário, né, eu vim a viver coisas horríveis que foram, primeiro, né, um socialista que roubou tudo do meu pai. Nós fomos viver no morro mais perigoso do Rio. A gente morou no Leblon, moramos depois em Cavalcante, e fomos depois morar num dos morros mais perigosos, no Morro do Juramento. Então, a minha infância tinha tudo para que eu não fosse a pessoa que eu sou hoje. A infância do meu esposo também. Por quê? Porque a minha família foi destruída por conta de uma ideologia maligna. Porque o meu irmão, que seria um jogador aos 14 anos, foi viciado, jogaram ele nas drogas, no álcool, e a vida do meu irmão virou um paciente psiquiátrico constantemente internado. E a minha mãe e meu pai teriam que trabalhar todos os dias de faxineiro, de pedreiro e tal. E a gente ficava com a minha avó. Eu era abusada dos 5 aos 11 anos. Isso não é para hoje. Não é para hoje. Isso é só spoiler. Porque hoje e daqui em diante você vai ouvir essa e lindas outras histórias de sucesso e de não sucesso. Mas hoje, esse é o maior presente. Aí, veja bem, quando eu comecei a sofrer muito, que eu cheguei a morar na rua e tal, 4 anos, fui escrava das drogas, mas aí Jesus me alcançou. E aí eu falei o seguinte para Deus, eu falei assim, Senhor, eu quero que seja diferente com as vidas que a partir de agora conheçam a minha história. Então eu peguei o meu limão e fiz uma limonada. Foi onde o Júnior o Júnior já veio para mim, já tinha anos de ministério. Eu morei fora do Brasil, inclusive, né, trabalhei com índios, trabalhei com várias etnias, trabalhei evangelizando pessoas de países não evangelizados. E passamos, então, a acolher pessoas. E no acolhimento de pessoas na nossa casa era assim, tipo, sempre, bota mais um colchonete aí, porque tá chegando mais... Gente, era surreal. As pessoas que vão assistir depois esse programa, vão poder, muitas delas, inclusive, ligar e dizer, eu sou uma delas. Porque foram 1.886 pessoas em 36 anos de ministério. E o Júnior, ele presenciou, muitas vezes, pessoas que chegavam para morar conosco, né, Júnior? Muito problemáticas, e a gente não podia abandoná-los. E até que nós chegamos numa situação que nós começamos a acolher refugiados, né, Júnior? Sim. Quantos países tu acha que a gente já colocou? Eu não tenho ideia. Foram muitos, né? Júnior, qual o que você lembra mais
que nós acolhemos lá em casa, dos últimos ou do outro da República Dominicana? Como é que foi? Bom, foram vários, eu não quero falar de algum para não desmerecer os outros, né? Os outros. Porque o que acontece? O Júnior, né, ele se preocupa muito com a minha saúde. Então, você é o meu clínico geral desde então, né? E você percebia que eu ficava com grande ansiedade, com muitas pessoas sempre entrando e saindo lá de casa, e nós, muitas vezes, não tínhamos condição de arcar emocionalmente com situações como foi quando nós acolhemos uma família que era das Filipinas e ele era do Paquistão. E eu fui tomá-lo para não morrer. Arrisquei minha vida. E aí, você como filho, como médico, sempre tentando cuidar de mim, você lembra de alguma vez que eu quase morrendo eu no hospital e você tomou a decisão de eu não ficar e me levar para eu tomar transfusão de sangue? Conta isso aí. Da anemia, né? Anemia. Conta um pouquinho. Foi uma situação bem difícil, porque ela fez a cirurgia, né, do estômago, e aí ela tem que ter uma alimentação especial e vitaminas também especiais. Mas aí é aquela adaptação que acontece, né, quando essa pessoa faz uma cirurgia, qualquer cirurgia, né? E aí estava se engajando na adaptação. E aí não estava conseguindo, estava no engajamento, mas não estava totalmente. Aí teve o problema da anemia. E aí nós fomos lá no hospital, né? No pico da pandemia. Foi. Você estava de plantão no outro hospital e o médico pediu imediatamente que eu fosse internada para transfusão de sangue, mas o plano não aceitou. E quando você chegou, você dominou a situação dizendo que ia me tirar dali, porque não tinha como eu esperar mais tempo, porque se eu pegasse Covid, podia evoluir para um óbito. Eu estava com quanto de... Com 6. Hemoglobina. Eu estava morrendo. E ele, então, dominou a situação e foi onde me levaram para Hemorrio e foi um sofrimento muito grande, né? Agora, fala... Rapidinho. Olha como é que Deus é perfeito. Vem para você uma pessoa fantástica em que precisava de ter um acolhimento para que esse fantástico viesse a sobressair, que ele estava guardado, estava aprisionado. E você, através de Deus, providencia isso, dá a base para isso. Porque mais na frente, Deus ia precisar de alguém que cuidasse em especial de você. Porque se não tem ele, não tinha mais você agora. Aí, olha a lei da semeadura. Se a gente vamos falar de lei da semeadura? Aqui, ó. Deus confiou a ela um ministério. Ministério confiado. Ela faz com todas as forças dela para que, com excelência, aquilo fosse acontecer. Acontece. Essa excelência é agora usufruída por toda uma sociedade, porque ele é um médico. Um excelente médico. E agora o Senhor fala assim, já que você fez, eu vou te presentear com que você vai ter o privilégio em que o seu filho cuide de você. Não, e é interessante, porque uma das vezes o Júnior chegou, eu estava... a minha pressão foi a 26 por 18. E quando ele chegou no hospital, ele chegou de bermuda, de chinelo, porque ele não é de manifestar o sentimento dele. O Júnior, ele fica... a angústia dele para dentro, mas ele age. E ele chegando ao hospital, eu estava na emergência e o boxe assim, então eu escutava bem próximo da porta onde ficava o guarda. Disseram assim, tem um rapaz aí que quer entrar, aí eu escutei a voz dele, aí eu gritei, diz quem é você? Aí ele foi, mostrou a carteira dele e deixaram ele entrar. Só que a médica que estava me atendendo, ela passou a medicação sublingual que não iria fazer efeito, não tinha passado nenhum exame para ver se eu estava com as enzimas altas ou não, até que ele chegou. Mas me tratavam mal, aí eu falei, doutor, precisa pegar uma veia boa, radial direita, tal, precisa fazer... A médica aqui sou eu. E a técnica, senhora, por favor, a senhora está piorando o nosso plantão. Como assim? Ele chegou na humildade, quando ele viu aquilo,
Aí veio a técnica. Senhor, se retire, por favor. Ele falou, pegou a papeleta lá, eu quero tanto de tal substância IV, eu quero um eletrocardiograma, quero um ecocardiograma, quero o exame das enzimas dela, eu quero... A doutora ficou assim. Porque se não fosse ele, a pressão só baixou, porque ele tomou o controle e me medicou. Então, eu vejo tudo isso como algo assim muito surreal, cara. Porque você pega alguém que não tem nada para te oferecer, como os viciados em drogas que eu peguei, como pessoas que moraram lá em casa, o PC da Carol, né? É outro grande testemunho. Ele não tinha nada na vida, era crente, mas ele não tinha esperança, não tinha nada. E pegamos ele morou lá em casa há 5 anos e eu falei assim, você vai sair daqui casado. Hoje ele tem esposa, tem filhos, tem casa própria, estudou e tal, a esposa também. E são vários como esses que nós estamos recolhendo ao longo da vida. E por conta disso o Big Mama existiu. Só que tem um detalhe, eu nunca fiz do meu chamado um meio de uma forma de ganho. E não falo ainda que eu tive 5 infartos e tudo mais, né? E Satanás não podendo me destruir na vida que eu tive, me causa uma maior dor da minha vida, que foi a perda do meu filho, né? A morte horrível do meu filho, em 2011, e o corpo carbonizado, que era um herói, meu filho. Isso dói muito. História Para a cena dos próximos capítulos. Agora, só uma coisa, Israel, dos próximos capítulos, ó, acompanha, hein? Eu quero fazer menção de algo aqui muito importante. O que eu e meu esposo, que meu esposo casou comigo enquanto tem paz, né? Que eu queria só rapidinho falar sobre isso. Eu sinto demais a dor das pessoas. Não é porque eu sou perfeita não, tá, gente? Não queria ser assim não, porque eu fico em crise, Hernani sabe disso. E quando eu acompanho situações que são ligadas à violência contra a mulher, o efeito que isso traz aos filhos, porque é uma família disfuncional, disforme, então a criança não vai ter referência e ela vai repetir a história, né? E, enfim. Então eu tenho muito cuidado e eu tenho muita preocupação com esse tipo de situação. Hoje nós estamos numa sociedade onde as crianças são assassinadas, as crianças são vítimas de adultos, e aí me lembra uma citação da Madre Teresa de Calcutá, que ela falou algo muito sério. Eu vejo que as crianças sempre são as maiores vítimas, porque elas são abortadas sem ter o direito de nascer e são abortadas por pessoas que depois vão querer lutar pelo direito de viver. Lutar por justiça. Danada. É uma hipocrisia. Então, essa mesma nação que fala tanto, né, de amor, de tal, pai bola, é a nação que as crianças estão morrendo. E aí, eu me preocupo com isso. O que a gente fez? Começamos a pensar no instituto, onde a gente vai estar oferecendo médico de graça, psicólogos, que será o Instituto Big Mama. Já estamos na construção com muito suor, sem dinheiro, sem nenhum apoio financeiro governamental, nem de empresários, de nada. Somente Deus por nós. Mas aí eu quero dar continuidade para que vidas possam ser resgatadas. É como um processo de reciclagem. Então, esse é mais um spoiler do futuro. Instituto, onde vidas serão tratadas, preservadas, restauradas, resgatadas através do exemplo. Ah, é especial? Não, é exemplo. A mudança está quando o seu líder, ele não fala, ele faz, ele age. Isso. Ou o seu corpo, as suas ações corroboram com a sua fala. Então, Instituto, você vai saber mais à frente disso. Por quê? Vai tratar de pessoas de dependência química. Isso. Dependência psicológica. Isso. As pessoas... dependência é aquele cara que oprime e faz a pessoa ficar dependente dele. Isso. Resgatar esse aí é complicado pra caramba. Crianças abusadas dentro de casa, dentro das igrejas. Spoiler, mais à frente, Isso. aguarde. Dentro das igrejas. Onde adoece a igreja, a vítima. E aí nós, em amor, precisamos tratar do cara. Olha que assunto
fantástico pra gente, mais à frente ela, porque eu tô saindo de cena, lembra disso? Mas é tudo isso para que você possa conhecer essa pessoa. Ou além dessa figura. Porque além da figura, que aqui ficou muito legal a figura, tá o ser humano. E aí, vai no dicionário e busca assim, ser humano. Onde você vai dar de tudo de você para que você possa resgatar alguém, sem nada em troca. Com prêmios. Tu tá vendo o prêmio hoje aí, cara. Tu tá vendo aqui, fora algumas interrupções minhas, um diálogo entre mãe e filho, que foi gerado no coração de Deus e que ela aceitou. Se colocou à disposição para fazer. E aí Deus dá a recompensa de que o filho vai agora cuidar dos pais. E você, filho, aprenda com ele. Valorize o seu pai. Cuide. Porque o seu filho, no caso neto, vai estar vendo como você trata os seus pais e eles vão te tratar da mesma forma, tá? Exatamente. Spoilerzinho mais para a cena dos próximos capítulos. Volta a cena. Deixa eu falar aqui uma coisa que também é pertinente. O Júnior, ele foi se encontrando porque ele ficou mais à vontade quando ele passou a entender que ele é portador de um espectro. Por que é um espectro? É abrangente demais. Então, não é uma doença, mas é uma pessoa diferente que merece o respeito pela pessoa que é, merece o respeito pelas suas escolhas e a lei garante esse direito deles. Só que eu queria também deixar claro o seguinte, é muito sobrenatural a mudança emocional evoluindo a cada dia que Júnior passou a ter. Por quê? Ele se tornou mais autônomo, ele tem mais autonomia, até mesmo para tomar decisões com relação a mim, que eu sou um pouquinho levada. Então, ele mudou tudo lá em casa. Ninguém usa mais açúcar comum, ninguém usa sal comum, não há tempero industrializado, não há... Ele foi mudando tudo para melhorar, porque ele quer que eu viva. Então, ele na minha vida, há também essa dinâmica entre eu e ele, que é assim, se eu estiver bem, ele está ótimo. Mas se eu estiver mal, o Júnior anda a casa para cima e para baixo, só que ele não deixa mais de ser a pessoa que ele sabe que ele pode ser. E com isso, ele vai à frente. Foi onde ele, então, decidiu fazer o intercâmbio, né? Ele foi para Houston. Na verdade, ele fez um intercâmbio que seria de Massachusetts, né? Fizeram no hotel. E ele foi para lá. O Júnior, ele é uma pessoa extremamente humilde. E ele só passou a entender que ele realmente é muito bom. Ele é excelente. E uma vez ele me tocou muito o coração, porque ele preocupado, ele foi trabalhar, e aí ele preocupado com as medicações que eu tinha que tomar, então ele fez uma configuração assim com a minha igreja, meu esposo, minha igreja amiga, um beijo para a minha igreja, as irmãs se revezando, então ele passou toda a alimentação que eu tinha que fazer uso. Então ele faz para mim todos os dias um suco de couve, que eu tenho que tomar. Eu tinha que comer fígado, e ele tirou alguns alimentos que não podia permanecer no meu cardápio, assim como ele também tirou muitas outras coisas. Mas olha só, houve uma situação aí que eu queria deixar assim, isso é muito legal de se falar. Aconteceu uma vez que eu lá em casa com o Júnior e tal, e foi na época de começo de pandemia, aí um grande advogado, um cara muito fera, amigo do presidente na época e tal, pediu uma live com ele e a gente foi falar sobre a picada da abelha, que foi a primeira, porque ele nunca falou em público assim e tal, e ele foi e deu uma aula de umas 30 e poucas pessoas, foi para... Subiu, e ele deu uma aula sobre o mercúrio na área nervosa. E o fato dele estar aqui hoje é outro desafio desbloqueado. Por quê? Porque o Júnior ele se colocava trancado no quarto. Então, a nossa casa sempre foi muito cheia. Então, ele ficava várias vezes trancado no quarto. Hoje, não. Hoje, ele toma as decisões. Ele tem os horários de tudo. Ele faz tudo como deve ser. E uma vez, ele pegou as medicações minhas, porque ele foi trabalhar. Aquilo me encheu o coração. Cada lugar da casa que ele sabe que eu passo pela manhã na minha rotina, ele deixou uma colher
com o comprimido ali, nos lugares que eu passaria. Você lembra disso, Júnior? E aí, ele, em outras palavras, dizendo, então eu já sei, a minha comunicação com ele, eu já conheço meu filho. Eu sei o que incomoda, eu sei o que alegra. E ele é um grande investidor, assim, nos meus sonhos, fazendo por mim o que há de melhor, tipo, cuidar da minha saúde e fazer entender que eu preciso continuar existindo, né? Eu acho isso muito legal, porque valeu a pena. E a gente vai trazer outros exemplos aqui. Aí, no Dia das Mães, teve uma situação, quero falar isso, ano passado. As crianças tinham uma apresentação lá na igreja para fazer. Júnior tem quase 2 metros de altura. E aí eu tô vendo o Júnior saindo lá. Quando as crianças sentaram num banquinho à frente, ele sentou também. Só que ele sabia que o meu filho mais velho está com Jesus. E as crianças, então, apresentaram um quadro e tinha um cavalete, passava as folhas assim, com as fotos da mãe com os filhos, mas cada filho ia abrir a folha do cavalete lá do livro grande para homenagear a mãe. E um doutor, formado em 2 especialidades, um homem viajou, fala outro idioma, inteligente demais, levantou, abriu a folha e eu comecei a chorar. E quando eu comecei a chorar, pela primeira vez na vida, ele foi até o púlpito correndo, me deu um beijo, eu olhei para ele e ele disse, eu te amo. Hoje o Júnior, ele é aberto, hoje ele... Isso para mim é muito gratificante. Obrigada, tá, filho? Obrigado a você. Você entendeu agora por que esse programa tinha que começar assim? Essa é a essência do programa. Amor incondicional sobre todas as formas, independente da situação, da condição, da aparência, do histórico. De hoje em diante, você vai começar a ver e ouvir relatos, experiências, ver fotos disso. Ah, porque ela é super mulher? Nada disso, cara. Não é isso, não. Humana. A gente fala tanto em ser humano e a gente vê poucos seres humanos. E você vai ter o privilégio de estar assistindo agora, vai ver depois, daqui a um mês, um ano. Você vai ter o privilégio de entender que você pode ser esse humano. A história do programa é essa. Mostrar, estou fazendo um resumo do programa que não é meu. É nosso. Mas como eu conheço ela há 2 anos, como eu conheço ela há muito tempo, a ideia é mostrar para você que está nos assistindo que ser humano é possível. Mais do que isso, é o grande dom de Deus. Para que você faça a diferença. Em fazendo a diferença, você vai mudar a vida. Melhor, você vai mudar a sua vida. Uma vez que você mudou sua vida, bingo, a sociedade ganha. E aí, a pergunta que eu já fiz e vou refazê-la. Valeu a pena? Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena porque quando o Júnior veio para a minha vida, eu acredito que eu renasci. Porque eu busquei ser uma pessoa melhor. Porque eu não sou tão perfeita. Eu sempre tive um temperamento muito forte. Sempre tive muitos conflitos internos que hoje eu faço tratamento, terapia, né? Porque eu sou uma pessoa que fui muito sofrida. E eu não vou carregar isso pro resto da minha vida como se fosse uma coitadinha. Não, eu não sou, eu venci, né? A alegria do Senhor é minha força. Mas vivendo um dia após o outro. Agora, eu aprendi a não jogar ninguém fora e dizer que valeu a pena, ainda que tenha sido muitas vezes traída. Né? Já teve situações muito perigosas que meu esposo e eu enfrentamos, mas nós acolhemos dentro de casa. Nós tivemos que pegar um menino que estava para morrer, ele veio deitado no chão do carro, e se os traficantes soubessem que ele estava ali, a gente também poderia morrer, e a gente cuidou dele. Nós pegamos um homossexual
que ele era aidético e ele foi morar na nossa casa. Então, o doutor Richard Sersósimo, da Odonto Rei, um beijo para você, querido, para sua família. Levou um colchão hospitalar, né, de couro e tal, cuidamos dele, morou conosco muito tempo, e não importa quem era, mas era a vida. Não importa se negro, branco, se cristão ou não, a gente cuidou e a gente deu um caminho, a gente deu um norte. Agora, tem pessoas que não queriam mudança. Então, a essas a gente só pode orar, porque não tem como, mas vai seguir o baile. Em falando em seguir o baile, hoje fazendo uma retrospectiva ou a volta ao passado, se fosse te apresentado a sua história, Deus chegasse para você, Big Mama, o final é esse, eu vou te mostrar o final, vou contar a história todinha para você de tudo que tu vai passar. Vai encarar? Encaro. Eu encaro porque Jesus sabia que ia passar por toda aquela agonia e sabia que seria traído, mas ele passou. Então eu não sou melhor do que Jesus. Eu tenho que seguir. Agora, eu teria uma postura diferente com relação a uns e com relação a outros. Essa postura eu teria, né? Eu, por exemplo, eu deixei os meus filhos muito... meus filhos precisaram muito de mim em momentos que eu não estive. E isso eu mudaria. E hoje eu procuro ser uma avó extremamente aberta a amar e cuidar e fazer tudo o que eu puder. Mas por vidas, faria qualquer coisa, faria tudo de novo. Porque eu entendo que a uns Deus chamou para mestres, apóstolos e tal, mas outros tem que ser o quê? Uma Big Mama na vida. Eu não vou ser aquela protagonista de não sei quantos filhos, recebe dinheiro daqui, recebe dinheiro dali, não sei o que. E na verdade é nada daquilo. Os que viveram conosco podem dizer quem eu sou. Porque a mentira, ela procede do diabo, ela não é de Deus. Então eu sei que Deus muda vidas. Mas é importante que quem evangeliza, quem vai falar de Jesus, não vai chegar só com um folheto com a pessoa morrendo de fome, meu irmão. Eu também não tinha. Mas se eu fosse parar para pensar, eu não acolhia. E no dia que eu acolhi uma das pessoas que, por sinal, meu esposo conheceu, antes de mim, porque ele casou comigo, vamos fazer 27 anos de casado, ele enfrentou tudo comigo. Meu esposo criou meus filhos, casou... Eu lembro do dia que ele casou minha filha virgem, com 23 anos, foi entregá-la no altar. Não era filha biológica. Mas quando ele voltou para casa, ele teve uma crise de choro quando viu que a filha não estava mais em casa. Ele foi um pai, é isso que eu digo, não tem como. Cara, Deus me abençoou muito, porque eu tinha tudo para dar errado. Meus filhos teriam tudo para serem traficantes e tal. Não, e não foi assim. Agora, não é um mar de rosas, né? Tem dia que eu vou estar pé da vida e não quero falar com ninguém, meu irmão. Tem dia que eu quero só ler, tem dia que eu quero estudar, tem dia que eu quero ouvir música, entendeu? E tem dia que eu não quero falar com ninguém. Mas isso é porque eu sou ruim, não. É porque eu estou me arranjando por dentro para poder permanecer gerando vidas. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é comercial de margarina. No mundo feliz, né, cara? Das redes sociais tudo é perfeito. Mas olha que frase interessante. E aí você que está ouvindo a gente. Tem certas horas em que faz-se necessário recolher mesmo para fazer uma avaliação onde estão os acertos, onde estão os erros, o que pode melhorar, o que não pode melhorar. E esquecer um pouco esse glamour de rede, embora a gente esteja numa rede, falando em rede, mas de que você precisa entender que tem certas horas, certos momentos que precisa. Porque o projeto precisa andar. Isso precisa andar. Mas para que isso continue andando, ela precisa estar bem. Os que estão à volta dela precisam estar bem. Porque hoje a gente vê muito a coisa perfeita da rede social. Quando tu olha, quando tu vai para o mundo real, horrível, tristeza. Então, para isso aqui acontecer, para essa fala, você sentir que é verdade ao ouvir, vai ter certos momentos em que ela precisa se recolher, você precisa se recolher, voltar às suas origens, às suas bases e acertar o que desarranjou. Isso aí. Se pudéssemos colocar como lição... Isso aí. Você precisa retroceder 1 ou 2 passos para avançar metros. É isso aí.
porque o projeto continua. Vidas lá. Nesse momento onde a gente está batendo um papo, maneiro pra caramba, tem um monte de gente lá que está precisando dela. É. Só que ela não está podendo fazer mais. Onde é que você entra? Orando pela vida dela, pela família dela, sustentando, ajudando, divulgando, batendo papo, falando desse podcast, dos outros que virão, porque isso vai dando conhecimento. As pessoas vão conhecendo, conhecendo pela tela, vão conhecer pessoalmente. Eu a conheci pela tela. E hoje a gente conhece pessoalmente, a gente conversa. Eu reclamo dela, eu zoo ela, cara. Ainda mais no chá de erva doce, ela odeia. Não fala pra ninguém, não. Fala pra ninguém, ela odeia erva doce. Uma Coca-Cola tu não quer me dar, né? Não, só erva doce. Não, mas nem pode. Não, doutor, eu não vou tomar Coca-Cola. Não pode. Por favor. Deixa eu só falar. Mas também tem coisa engraçada que já rolou, hein? Que tem que falar. Cena dos próximos capítulos. Vou falar umazinha só, não. Tá envolvendo o doutor? Tá envolvendo o doutor? Se tiver envolvendo claro o doutor... que tá. Então, pode falar. Cara, hoje ele é a estrela do programa. O Júnior, cara, ele é a mais figura. O Júnior, o único problema dele hoje ser livre, ter autonomia, porque autista não é o inferior, pelo contrário, ele consegue viver normalmente, é que ele se tornou um tio babão. Júnior, e a Bela? É uma bela, ela. Júnior, tu lembra do Theo? Olha só, a Bela é a paixão dele, todos eles são. E tem a Vavá que luta judô, mas ele vai levar a sobrinha cedinho pra escola. E leva e busca. E vou te dizer, todos os meus netos são loucos pra esse tio. Só que eu vou contar uma história engraçada do Júnior. O Theo, um dia, os estetoscópios, as coisas dele de médico, ele deixava os sobrinhos fazer o que quer. E Theo pequenininho. Aí eu tô escutando um fogo. Júnior estudando no quarto e Theo com o aparelho dele de medir pressão caríssimo, estragou o aparelho. Ele, mãe, amanhã eu compro outro. E aí, todos os natais da gente são assim, muito, muito engraçado. Mas sempre Júnior protagoniza com uma história das melhores. Ele, um dia, a gente rindo, Júnior, ele comendo em pé, e ele agora não, ele cismou ele perder peso, fazer caminhada, ele estava ficando gordo, e ele comendo muito. Aí ele chegou, Hernani, já era de madrugada, aí eu falei, Júnior, vai parar de comer agora, só vai comer no café da manhã. Isso era umas 3 horas, né, Júnior? Por aí. 4 horas, né? Daqui a pouco, quando deu 5 horas, olha lá em casa, ninguém aguentou. Júnior acordou. O que foi, Júnior? Tá na hora do café da manhã. Já tava de manhã. Já tava de manhã. E aí, outra coisa. Toda vez que a gente vai orar, sempre a gente ora no jantar, né, de Natal e tal. Aí meu esposo ministra uma palavra. Só que a Valentina, que hoje tem 11 anos, a Valentina... a gente estava orando, aí o Júnior com o dedão do pé dele, que as sobrinhas que tem mania de cortar as unhas dele. Aí a gente orando, Senhor, não sei o que, né? Na varanda orando, de mãos dadas. Daqui a pouco, Senhor, no teu nome te pedimos, aí daqui a pouco eu escuto, oi! Atacaram a unha dele. A Vavá pisou na unha cravada dele. E a última foi quando estava Leandrinho Brito lá em casa em recuperação. Ele nunca tinha comido mocotó. Fizeram mocotó, não foi, Júnior? O Igor, né? O Igor David. Beijo, Igor David. Grande músico, grande pastor hoje em dia. Aí ele ele comeu 4 pratos e comeu pães. Depois pegou 2 bananas. Ele vai comer a banana. Tem que ver o Leandrinho Brito imitando. Aí ele pegou a banana, aí ele comeu a banana, aí o Leandrinho olhou pra ele, tava suando, aí o Leandrinho, doutor! Aí ele, Ele é uma figura! Aí ele disse depois que o que foi mal foi a banana. A banana estraga. Foi banana, morango também, ou cereja, assim. Essas coisas come estragam. 12 pastéis, mas se comer um morango, dá ruim. Agora, ele tá com mania de só querer comer agora legumes,
folhas, não sei o que e tal. Folha não, né? Que diz que folha não. Mas ele, Noite. é à noite. À noite ele só tá comendo folha e a proteína. Ele sozinho emagreceu. Mas tem muita coisa ainda para rolar para a gente contar. Muita coisa. Depois, né, a gente vai estar aí mostrando, né, com o passar do tempo, o nosso projeto, onde vai ser, como será. Estará ele aí, que já atende muitas pessoas, né? Todo mundo vai lá em casa. O moço do gás esses dias passou mal, foi lá em casa. E a gente pode ter, graças a Deus, e não só isso, nós temos hoje psicólogos que se formaram. O meu esposo formou em psicanálise, né? Ele não exerce, mas ele se formou para poder me ajudar, porque no pós, né, morte do meu filho, foi uma época muito dolorosa. E a gente, na nossa igreja, uma igreja que já foi uma igreja muito conhecida, hoje é uma igreja pequenininha, como você já viu, porque a pandemia veio, tivemos que parar de pagar aluguel. Meu filho deu um terreno para a gente construir aqui em Uaíba o projeto e a gente ficar reunido no espaço na empresa dele. Mas na nossa igreja, as pessoas todas que estão ali foram pessoas que nós ganhamos para Jesus, pessoas que eram usuários de droga. Nós temos lá, vou entrevistar ele um dia, o obreiro Mateus. Temos a doutora Carla Vanessa, que é psicóloga, a pós-graduação dela também maravilhosa, com crianças autistas. E aí hoje é uma igreja de pessoas que lá atrás não tinham o que contar se não fosse o incentivo. E nós batizamos, casamos, hoje nos chamamos de vós, as crianças e os adultos, enfim. Isso aí é a questão. Então, galera, queria, nas considerações finais, agradecer minha grande amiga, de vários anos que a gente se conhece, privilégio de ter feito o primeiro programa. Eu saio de cena, como eu já te falei, ela continua a contar para você a linda história que ela já vem desempenhando. Você agora vai ter o privilégio de poder conhecer a fundo o que nós, os mais chegados, já conhecemos a figura, as zoações, tudo isso vai estar a partir, após nos próximos. Isso, nos próximos. Você vai ver zoação, alegria, vai ver casos tristes, sim, porque a gente trabalha com realidade, mas em Deus nós somos mais que vencedores. E aí eu só tenho a agradecer por ter podido fazer parte disso. Eu que te agradeço, Hernani, agradeço, Júnior, por esse momento aí. Tá? E vamos continuar, porque esse é um projeto que vai gerar frutos, que eu quero que as pessoas tenham esperança. E mais pra frente, né, a gente já está falando sobre violência contra a mulher, sobre abuso infantil, são pautas que eu nunca vou abandonar, segurança nas escolas, enfim, por aí vai, né? Quero agradecer aí aos meus patrocinadores, que vai estar aparecendo depois, né? Silvio Maia, Camila Silvio Maia, Top Gun, Bem Te Quero, Isa Make e os demais que vierem, em nome de Jesus, para o nosso Fala aí, Big Mama. Então, eu quero já pedir a você, se você gostou desse programa 01 piloto, você vai aí seguir nas redes sociais, né? Nós temos lá o Instagram, temos Facebook, tem o Twitter. E deixe a sua pergunta, diga a cidade onde você é e nós vamos responder você. E outra coisa, multiplique essa live aí para um monte de gente, esse podcast, para muita gente conhecer, tá bom? Então deixa aí tudo escritinho, segue a gente lá, que vai ser um prazer estar com você, ó. Beijo da mama.